de níveis sociais diferentes, de épocas diferentes, mas a Bíblia se fecha em si. Mas por quê? Porque o autor é um só. Deus só usou homens, mas o Espírito é o mesmo. Continuando aqui, Bezalel fez uma tampa de ouro puro de 1,10 m de comprimento por 66 centímetros de largura. Ele fez 2 querubins de ouro batido. Olha que era ouro puro. No mínimo 24 quilates. Um para cada ponta. Ele os fez de tal modo que formavam uma só peça com a tampa. Os querubins ficavam de frente um para o outro, olhando para a tampa, e as suas asas abertas cobriam a tampa, conforme está aquela imagem. Números, capítulo de número, ou Levítico, capítulo de número 16. Vamos exaurir as informações bíblicas que temos. Levítico, capítulo de número 6. Nós estamos estudando a palavra. E eu acho bonito quando Jesus dizia assim, está escrito, está escrito. Então, a importância do estudo bíblico é isso aí. Temos uma comprovação escrita. Quando nós vamos pela palavra, nós não erramos. Mas vamos lá, capítulo de número 6, ou Levítico 16. Versículo de número 2. O dia do perdão. Ele disse, diga ao seu irmão. Ele estava falando a quem? A Moisés. O Senhor falou de novo, o final do versículo 1, de novo com Moisés. Ele disse, diga ao seu irmão Arão, quem era Arão? Sumo sacerdote, escolhido por Deus, ungido por Moisés, mas escolhido por Deus. Era o homem que entrava uma vez por ano, no Santo dos Santos. Era ele que entrava, Moisés também podia entrar. Mas ele respeitava. Moisés entrava no tabernáculo a hora que queria. Aquilo ali, Moisés representa o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Esse sacerdócio aqui é nacional. Observa que tinha uma nuvem em cima da tenda, mas tinha outra que descia na porta de Moisés. Lembram? Quando Arão e Miriam murmuraram contra Moisés? Desceu esta nuvem na porta da tenda de Moisés. E Deus chamou Arão, Miriam, Moisés, venha para fora. Bom, Deus é lindo. E Deus falou assim, e disse assim para Moisés, Moisés, dê um passo à frente. Irmão, Deus é sério no que Ele faz. Moisés deu um passo à frente. Ele disse, se há alguém, eles murmuraram porque só Deus falava com Moisés de forma diferente. Irmãos, essa questão de intimidade com Deus, isso é pessoal. É entre Deus e quem tem intimidade com Ele. É entre Deus e com quem Ele quer ter uma intimidade mais próxima. Só que, quanto mais nós adentramos, a gente vê que ali o tabernáculo começa com bronze, depois prata, depois ouro. Existe um preço a pagar. Arão tinha aquela posição, mas quando seus filhos morreram, nem no velório ele pode ir. E Moisés, nem fala, fala nada. E nem no velório você vai. Então existe um preço. Quanto mais nós entramos diante de Deus, mais aproximamos de Deus, mais comunhão, mais presença, mais Deus fala. Isso é fato. E Deus disse para Arão, Moisés e Miriam, diz assim, se há alguém em Israel, eu falo através do Urim e do Tumim, que eram 2 pedras que ficavam nas vestes sacerdotais, fala através de sonhos, fala através de visões,
Mas quanto ao meu servo Moisés, eu quero falar cara a cara. É face a face. De repente, Miriam ficou leprosa. Moisés intercedeu por ela. Irmãos, quem tem o chamado de Deus, não precisa se preocupar, não. Quem garante é Deus. Moisés era tido como o homem mais manso da terra, ele poderia fazer algo. Mas Moisés calou. Quando ele viu Miriam, ele foi interceder por Miriam ainda, porque ela ficou leprosa. Deus falou, não, ela precisa disso. Ela tem que passar 7 dias fora do arraial, para ele entender. Então, irmãos, a gente vai ver nestes textos, pecar contra a moral de Deus é algo mais simples, mas pecar contra a autoridade de Deus é muito sério, porque você mexe com princípios. E alguém pensa, pastor, por que fulano falou algo assim, e outro fez algo bem pior? Mas foi questão moral. Mas quando se trata de algo de princípios, quando se trata de algo de autoridade, irmão, toda autoridade, capítulo 15 de Romanos, Paulo trata disso ali. Toda autoridade foi constituída por Deus. Quando fala toda autoridade, não é só eclesiástica, é civil, é militar. Porque existe o mandamento de pai e mãe, existe uma autoridade, existe uma promessa. Então é muito sério isso. E quando quebramos princípios, irmãos, Salomão disse, quem cava uma cova, irmãos, é natural, é fato, não precisa de ninguém preocupar. Quem derruba um muro, uma serpente o picará. Muro fala de limites, delimitação de limites. Aí vem Paulo dizendo, não erreis, não compensa. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, entenderam? O princípio é isso. Os princípios de Deus é igual a matemática, é algo. Quando ele diz, pedi, dá-se-vos-á, buscai, encontrareis, batei, abri-se-vos-á. Direitos e deveres. Mas não estamos tratando de questões de autoridade espiritual. Nós estamos falando de um fato. Porque nós estamos tratando do sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque e o sacerdócio nacional ou aarônico. Deus não quebra princípios que Ele próprio estabeleceu. Ele pode? Pode. Ele pode quebrar uma lei natural? Pode. Ele já fez o sol parar, já fez a lua parar, já fez o sol voltar, retornar 10 graus no relógio de sol de Acás. Ele já fez o relógio avançar. Ele é soberano. Ele é onipotente. Ele é Deus. E se Ele decidiu, está decidido. Não temos que argumentar. Mas que Deus nos dá o direito de argumentar? Dá. Ele diz, vinde, mostra-me as tuas razões. Lá em Isaías ele diz, me mostra-me as tuas razões, para que eu possa te justificar. Mostra-me. Vamos conversar aqui. Irmãos, Deus gosta de diálogo. No altar do incenso ali, era um outro lugar onde Deus encontrava com o sacerdote. Mas no Santo dos Santos também, Deus falava, era a tenda do encontro. Mas ali é só no dia da propiciação que o sumo sacerdote entrava. Uma vez por ano. Ali era só sumo sacerdote. No Santo dos Santos entravam os sacerdotes, que na época do tabernáculo eram 4, Nadab e Abiú, Eleazar e Tamar, os 4 filhos de Arão. Foi Deus que escolheu também. Não era nepotismo. Era Deus que havia escolhido. E se Deus escolheu, irmão, acabou. Quem tentará acusações contra os escolhidos de Deus, se é Deus que o justifica? Aí Paulo diz, quem nos separará do amor de Deus? A morte? Os anjos? A altura, o porvir? Nada. Não é o seu amor por ele, não. É o dele por você. Não é de baixo para cima, é de cima para baixo, irmão. O amor de Deus, ele alcança.
Na situação que o homem estiver, o amor de Deus chega lá. Naqueles antros que a pessoa pensa, isso aqui não é lugar de uma pessoa, de um homem. Mas o amor de Deus chega lá. Chega. É tão assim que me alcançou, que te alcançou, que nos alcançou. Porque Deus amou o mundo. Não tinha uma palavra para se definir. Ele diz, de tal maneira. Às vezes o português é fraco para fornecer uma palavra para mostrar essa dimensão. Não tem como mostrar a dimensão deste amor. Então, de tal... E ainda deu a garantia, deu o seu filho. Deu a garantia. Vamos lá. Continuemos. 16, versículo 2. Diga ao seu irmão Arão que não é a qualquer hora que ele pode entrar no lugar santíssimo. É o que expressamos aqui. Que fica atrás da cortina, aqui nessa tradução diz, da tenda sagrada. Se ele entrar, como está escrito aí? Morrerá. Pois é ali que eu apareço numa nuvem acima da tampa da arca da aliança, que é o propiciatório. Acima da tampa da arca da aliança. Observa que essas figuras de querubins, quando a gente está falando sobre figuras bíblicas, pastor Maurício, a gente já começa a pegar a figura do tabernáculo desde do Éden. Quando Adão foi tirado do jardim, mas permaneceu no Éden. O que Deus colocou guardando a porta? Uma espada que representa a palavra. Representa os querubins. As figuras dos querubins, nós sempre vamos encontrá-la perto do acesso à presença de Deus. Perto desse acesso. Nós vemos no segundo véu figuras de querubins. Porque os querubins, irmãos, a função dele é de guardar o acesso à presença de Deus. Diante de toda a Bíblia, os serafins que vêm de sarape, ardentes, eles cuidam da adoração a Deus. Com duas voavam. E com duas diziam, imagina ali, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Então são figuras, irmãos, que nós vamos contemplar. A igreja, na hora que chegar ali, acesso à presença. Aleluia. Jesus disse assim como ele é, nós o... Agora, irmãos, Deus, a gente vai conhecer a Deus como ele é. Não vai. Por ele ser Deus, nós vamos levar uma eternidade sem fim conhecendo a Deus. Cada dia Deus se revela. Cada dia Deus se revela. Infinitude. Não pode ser quebrado esse atributo de Deus, senão ele não é Deus. Por ele ser Deus, nós vamos passar. Imagina como que Deus vai apresentar. Lá no céu não tem dia nem noite. Não tem essa questão de tempo. Esse tempo foi criado para o homem. O tempo foi criado para o homem, não o homem para o tempo. Lá no céu vai sumir essa barreira de tempo. Agora imagina a eternidade. Todas as vezes que Deus se apresenta, não é daquela mesma forma, daquele mesmo jeito. Irmão, tem gente que acha que o céu vai ser monótono. Uma rede, um anjinho, tocando uma harpinha, plim, plim, plim. Não é não, mano. Céu é movimento, é santo, santo, santo. Uns próximos levantam, santo, santo, santo. Céu é movimento, céu é novidade. Minha vida está monótona, pastor. Lá não tem monotonia. Céu não. Vamos lá. Continuamos aqui. Então a gente vê as figuras dos querubins no segundo véu, para o acesso do santo. Vemos as figuras dos querubins no terceiro véu, que é o acesso entre o santo e o santo dos santos, onde ficavam este propiciatório com esta arca.
Vamos ler um pouco mais à frente, versículo de número 13, do capítulo 16. Vamos observar o que a Bíblia nos informa. Versículo de número 13. Acompanhando. Ali, na presença do Senhor, ele porá o incenso no fogo, para que a fumaça cubra a tampa da arca da aliança. Observa que aquele altar do incenso, aquela fumaça subia, ela adentrava para o santo dos santos. O povo hoje utiliza isso muito em show, soltar aquela fumaça e joga refletores, não é assim? Eles acham que a tecnologia hoje, irmão, lá no tabernáculo, Deus já tinha essa tecnologia, da fumaça e da luz. Deus brilhava naquela nuvem, em cima do propiciatório. Tenda do encontro, ali eu me encontrarei. Continuemos aqui. Ali na presença do Senhor, ele porá o incenso no fogo, para que a fumaça cubra a tampa da arca da aliança. Assim, Arão não morrerá. Até por questão da presença mesmo. Moisés quis ver a face de Deus. Deus falou: Moisés, homem nenhum nunca viu a minha face. No dia que ele vê, não aguenta não, morre. Tinha que haver essa fumaça. Irmãos, você quer olhar e ver Deus? Olha para Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível. A expressa, Paulo chega a dizer, a expressa, a idêntica, a expressa imagem. Ele não é o Deus conosco? Ele não é o verbo que se fez carne? E Deus, quando Ele quer olhar para nós, Ele não olha de nós para nós direto, não. Ele olha para Jesus. E em Cristo Ele te vê. A única intercessora entre Deus e os homens. Jesus Cristo, Ele é o mediador deste novo e vivo caminho. Ele nos fez chegar e adentrarmos ao Santo dos Santos. Nos abriu o Santo dos Santos. Aquele véu que foi transferido para o templo foi rasgado de alto na morte de Jesus. Dos 4 sinais, o véu do templo, que era cerca de quase 12 metros de altura, a grossura daquele véu, e aquele varal para segurar aquele véu era pesado, aquele ali não era qualquer pessoa que levantava aquilo não, tinha que ser nenhum homem rasgava aquela cortina, mas Deus rasgou, Ele estava nos dando novo acesso, irmão, à sua presença, através de... Agora você pode em Cristo, irmão, chegar lá no Santo dos Santos e falar com Deus. Ele nos trouxe de volta, irmão. Sabe que o céu você já começa a viver aqui? Estou esperando o céu. Você já tem que viver o céu, irmão. É por isso que dá saudade. Porque o pouquinho, sem a gente ver, nós já vivemos o céu. É gostoso, irmão. Receber o Espírito Santo, ter o Espírito Santo, receber a presença de Deus, sentir a presença de Deus. Isto é céu, é o reino de Deus. Por isso a oração do Pai Nosso, ela está atrasada. Venha a nós o teu reino, já veio. Aquela é uma intercessão, é uma oração intercessória entre a antiga e a nova aliança. Mas em João, lá na frente, Jesus disse, naquele dia nada me perguntareis, mas tudo que pedis ao Pai meu, então o reino de Deus já veio. E Jesus disse, Ele está dentro de vós. Porque não é em todos. Ele está dentro. Quem conhece a igreja é só Jesus. Salomão dizia, 300 mulheres, 700 as concubinas, mas uma só é a minha escolhida. A igreja, irmãos, ela é uma só. Pastor, não estou entendendo, irmãos. A igreja do arrebatamento, ela é uma só. Ela está dentro. Glória a Jesus. Precisamos de ter essa certeza, irmãos, que na vinda de Jesus, no arrebatamento, o nosso nome esteja escrito no livro da vida. E arrebatar a igreja.
a única igreja. Qual? Não estou falando de organização, estou falando da igreja invisível, da igreja de quem nasceu de novo, que experimentaram o dom celestial, que provaram das promessas do mundo vindouro. São destes que eu estou falando. Que sejamos um dos tais, né? Tem um hino assim: poderás então dizer, sou um dos tais. Oh, não seja descuidoso para buscar o dom de Deus. Irmãos, versículo 14 do capítulo 16, vamos ler. Ele pegará um pouco do sangue do touro novo, quer dizer, um novilho, e com o dedo borrifará a parte da tampa que dá para o leste. Que maravilha! Lugar no nascente do sol. O tabernáculo era montado à frente para o leste. Sol da justiça. Imagina essa luz invadindo. Irmãos, quando a luz de Deus invade a nossa vida, que maravilha. Às vezes a gente achava que era bom, nos justificava, mas quando a luz de Deus chegou, quanto mais perto de Deus, irmãos, mais nós sentimos as nossas misérias e reconhecemos a nossa dependência dEle. Quando Deus chega, nós desaparecemos. Quando nós aparecemos, a glória é dele. A glória é dele. Versículo 14. E com o dedo borrifará a parte da tampa que dá para o leste. Aqui é o sangue da aliança. Depois borrifará o sangue 7 vezes em frente da arca da aliança. Sem derramamento de sangue não há remissão. Nós vemos Deus fazendo isso. Sim. Temos que apresentar aqui ainda os candidatos que estarão passando as águas batismais. Vamos avançar. Versículo de número 15. Em seguida, Arão matará o bode do sacrifício para o tirar os pecados do povo. Levará o sangue para dentro do lugar santíssimo, borrifará com ele a tampa da arca, e em frente da arca, como fez com o sangue do touro novo. Assim Arão purificará o lugar santíssimo de todos os pecados, faltas e impurezas do povo de Israel, e fará a mesma coisa para purificar a tenda sagrada que ficará no meio do povo impuro. Irmãos, quando nós olhamos para o monte, qual o monte? O Monte Horebe, onde Moisés recebeu as tábuas. Novamente nós vemos uma figura ali. Este propiciatório ali representa o trono de Deus. Dá uma olhada para os irmãos verem aí, no capítulo 24, versículo 1, 9 e 12. Vamos dar um resumo final aqui. Eu disse que todo tempo é pouco. Já passou muito rápido. Já tem 40 minutos que eu estou falando aqui. Êxodo 24, versículo 1, 9 e 12. Observa aqui a figura deste trono de Deus no monte. E subiram, versículo 9, Moisés e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel. E viram o quê? O Deus de Israel, e debaixo dos seus pés havia o quê? Como uma obra de pedra de safira, e como o parecer do céu na sua claridade. Olha aí, o lugar do trono de Deus, representado ali. Aquele propiciatório representava o trono.
onde manifestava a presença, fala de rei, de reinado, o trono. Olha na figura do monte aqui. Outro versículo, Ezequiel, capítulo 10. Estava lendo hoje pela manhã. Na oração, falei, meu Deus, olha aqui. Ezequiel. Olha a visão de Ezequiel. Aqui fala sobre a segunda visão de Ezequiel. Capítulo 10. Depois olhei, e eis que no firmamento, que estava por cima da cabeça dos... Olha os querubins aí novamente. Estava acima da cabeça dos... E onde Deus manifestava? Ali na nuvem, acima dos... Apareceu sobre eles como uma pedra de safira. Olha aí a base do propiciatório. Do lugar onde Deus se torna propício. Onde fala de lugar onde alguém, ou tentar obter de alguém sua boa vontade, torná-lo favorável, aplacar a ira. Uma pedra de safira como aspecto e semelhança de um trono. Olha aí o resultado do trono. Como que esse propiciatório representa o trono. E falou ao homem vestido de linho, dizendo, vai por entre as rodas, até debaixo dos querubins, e enche as mãos de brasas acesas dentre os querubins, e espalhe-as sobre a cidade. E ele entrou à minha vista, e os querubins estavam ao lado direito da casa. Quando entrou aquele homem, e uma nuvem encheu o átrio interior. Olha a nuvem aí. Então se levantou a glória do Senhor de sobre os querubins para a entrada da casa, e encheu-se a casa de uma nuvem, e o átrio se encheu do resplendor da glória do Senhor. Olha aí, Deus entronizado. Agora trazendo, irmãos, para mais, eu vou encerrar aqui. Trazendo este trono, observa que nós achamos esta arca, que é a segunda peça. É claro que ela passou por um caminho. Dentro dessa arca havia as tábuas da lei, dadas a Moisés, para o povo. O rei até tinha acesso a essas tábuas da lei quando ela foi transferida para o templo de Salomão. Observa que esta arca passou por diversos lugares. Passou 7 meses com os filisteus, porque eles achavam, nas guerras, a arca às vezes iam na frente, e eles tinham temor, que aquilo representava Deus, a presença. Eles achavam que não ia perder a arca, só que o foco deles ficaram na arca. Caíram na religiosidade. Perderam uma arca. Porque o segredo não é o púlpito, irmãos, o segredo é o altar. A coisa não depende daqui, a coisa depende de lá. Porque ali o Senhor ordena a bênção. E a vida para esse lugar aqui é pesado, irmão, porque não depende de nós, depende de Deus. Eles perderam uma arca. E esta arca passou pela casa 7 meses com os filisteus em Bet-Semes. Essa arca passou por lá. Inclusive 70 homens morreram. A Bíblia não informa, mas parece que aquela curiosidade de ver o que tinha dentro da arca. A própria Bíblia já diz que tinha as tábuas da lei, tinha um pote com maná. Olha o milagre, o mistério de Deus. Aquele maná que caía do céu. E Jesus disse que eu sou o pão. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram, mas eu sou o pão. Quem de mim comer... Mas aquele maná, na sexta-feira, colhia-se porção dobrada, para não colher no sábado. Aí vem a avareza. Alguns resolveram colher, além do que precisava. Quando foi no outro dia, o maná estava bichado. Agora imagine esse maná, que é tipo uma semente de coentro. Não era chegar e comer, não, irmãos. Como diz, dá trabalho. Tinha que pegar aquela semente e moer para fazer o bolo.
E esse maná mudava de gosto. Tinha vez que tinha gosto de azeite, tinha vez que tinha gosto de mel. É por isso que ninguém enjoa deste maná, irmão. Você pode até enjoar um pouco da mesmice, mas de Jesus não. Toda vez que a gente sente a presença do Senhor, a gente quer mais, quer mais, quer mais. Ninguém enjoa deste maná. Ele muda de gosto, irmão. No dia que você está feliz, este maná nos sustenta. No dia que a gente está angustiado, Ele é o socorro bem presente. E a gente recorre a Ele. Ele é acessível. Tanto a criança quanto o ancião tem acesso. O pão, tanto a mesa do mais pobre tem pão, quanto a do mais rico. Todos têm acesso ao pão. Mas vamos lá. Vamos lá. Depois desta arca, aqueles senhores morreram ali. 70 homens. Parece curiosidade de olhar o que tinha dentro. Depois ela passou 3 meses na casa de Obed-edom. Foi quando Davi viu a casa de Obed-edom sendo abençoada. Davi quebra um princípio, ficou muito alegre, vou trazer essa arca para Jerusalém. Ele quebra um princípio que tinha que vir sobre os ombros dos sacerdotes, e ele quis trazer sobre bois. Irmãos, é claro que liturgia, ela pode ser mudada no culto a Deus. Mas o princípio não. Nós podemos. Uma casa você pode pintar da cor que você quiser. Ah, eu não gosto dessa cor não, mudei para aqui, eu quero azul. Tá bom, pinta de azul. Mas se mexer na estrutura da casa, ela vai ruir. Davi pecou contra a autoridade de Deus ali. Na hora que o boi veio, Deus já estava... A ira de Deus é uma ira zelosa, é ira de zelo. Usar bem intencionado, o negócio não é só ser bem intencionado. Tem que entender os princípios, para que haja um culto real e a manifestação da presença de Deus. Uzá colocou a mão, morreu no mesmo instante. Volta-se a arca para a casa de Obed-edom. Davi foi chorar, lamentar, até que diante de Deus ele entrou, diante de Deus, Deus falou, você fez errado, faz certo agora que eu permito, deixa ela ir. Irmão, tem que ser do jeito dele. Seja feita a tua. Ah, eu não entendo, pastor. A oração, entende. A gente está fazendo que não está entendendo. A vontade de quem, irmão? A vontade é dele. Por mais que pareça que nos contraria, mas não nos contraria. Porque Paulo disse que a vontade de Deus ela é boa, ela tem 3 qualidades. Ela é perfeita e ela é agradável. Porque os pensamentos de Deus são muito mais elevados que os nossos. O que Deus tem para nós é muito mais além do que nós pedimos ou pensamos. Nós precisamos de entender isso. Precisamos de entender. Que Deus em Cristo continue nos ajudando, que possamos crescer cada dia mais no Senhor, através da revelação da sua santa palavra. Eu agradeço por a confiança, por esta oportunidade. Pelo menos eu provoquei fome, né? Agora, deixei uma pá. Agora vocês vão cavar. Eu tenho cavado. E quanto mais a gente cava, mais se encontra. Quero voltar ao nosso pastor Cleibson. Amém. Deus abençoa, pastor Ivanildo. Obrigado por esse período aí de ensino. Irmãos, nós vamos dar início, os irmãos sabem como funciona, nós tiramos testemunho, e eu preciso que os irmãos falem, né, se você tem algo contra os candidatos que vão estar batizando, porque todos passaram pelo discipulado, aprenderam sobre a palavra de Deus. Hoje nós não temos aqui o pastor Adão, mas foi ele, o pastor e o irmão Raimundo, que deram o estudo, né? Mas eu tive lá também, participando com eles, passando algumas coisas. A igreja, ela tem doutrina, a igreja ela tem usos e costume. Então, a gente sempre procura passar para todos, para que depois a pessoa fale, pastor, eu não sabia. Então, já fica sabendo antes, né?
de batizar. E ninguém é obrigado a batizar, é ensinado